Vida longa e próspera, pessoal. Estamos aqui para mais um webcast na semana de Virtualization Drops. O que é isso? São pequenas doses de conhecimento de virtualização que nós vamos passar para vocês que possam assimilar os conceitos básicos e avançados. Os conceitos básicos estão comigo, Rafael Bernardi, MVP, que significa Most Influential Virtualization Professional, e os conceitos mais avançados estão com vídeos esporádicos que o Vinícius Apolinário e o Fábio Hara colocam nas páginas deles, tá? Sobre Hyper-V 3 e tal. O meu objetivo com vocês é fazer a base, fazer o alicerce do conhecimento em virtualização, tá? Já falamos no primeiro webcast dessa semana sobre performance em máquinas virtuais, uma palestra nível 300, quem quiser pode assistir, com contadores de performance, como saber se a sua estrutura está boa, técnicas de ganhar performance. No segundo dia de palestras, falamos sobre redes virtuais, passo a passo, uma palestra nível 200, tá? Um pouquinho abaixo, para basear mesmo, explicar bem legal. Porém, eu nunca deixo uma palestra desinteressante para quem já conhece o assunto. Então, a palestra de redes virtuais foi bem básica, porém, hora ou outra com uma apimentada no conteúdo para vocês pegarem já dicas boas. Hoje vamos falar sobre memória virtual no Hyper-V, tá? Vamos começar a falar como funciona cada uma, como aplicar, vocês vão ver na prática ela funcionando, e eu vou dar algumas técnicas de uso. Esse assunto não é muito complexo, ele precisa de atenção, tem alguns pontos chaves que vocês precisam pegar para ter um bom desempenho, fazer um bom sizing da sua aplicação, do seu ambiente virtual. São alguns pontos que você tem que saber. O restante é evolução natural, tá? Qual é o problema de memória virtual no Hyper-V? Qual é o problema? Primeiro, é dimensionar. Dimensionar é o problema que eu sempre encontro. Ninguém quer fazer isso. Ninguém tem coragem de fazer isso. Ok? Um servidor de máquinas virtuais, ele sempre tem memória absurdamente alta. Isso fica difícil de explicar para o seu superior, para o seu diretor que vai comprar. Porque você fala assim, caramba, mas por que tem que ser essa quantidade toda? Entendeu? Não é virtualização, não dá para aproveitar, não tem um negócio de memória dinâmica, o pessoal já até sabe. Eu já vi até setor de compras, pô, não tem um negócio de memória dinâmica que você pode aproveitar, tal. Você tem que saber, está na ponta da língua falar sobre isso. Tá? Dimensionar não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. Porém, você tem que se concentrar nos preceitos básicos de virtualização. Tá? A virtualização não faz mágica, virtualização não é economia de recursos ao extremo, virtualização é facilidade de gerenciamento e aproveitamento de hardware. Tá? Por quê? Dimensionar realmente é uma arte. Você tem aplicações, por exemplo, vamos dar um exemplo real, um SQL. Um SQL virtual tem lá as especificações técnicas dele. Um SQL virtual, tem alguma diferença? Alguém sabe se tem alguma diferença do SQL real para o SQL virtual? Vamos para o próximo slide. É igual. É igual. Não tem milagre, não tem ganho, não tem... você não vai ganhar assim, botei um SQL virtualizado, eu estou economizando. Não, não é assim. Não é assim, ok? Na parte de SQL, principalmente, você tem que pensar como se fosse um SQL real. Dimensionando a memória, se for dinâmica, tudo bem, se for fixa, tudo bem, a gente vai falar sobre o que é isso. O ponto principal é virtualização não é mágica. Ontem a gente falou sobre redes. Sobre redes também tem muito mito, né, que bota 5, 6, 7, 10 máquinas virtuais em cima de uma única placa de rede. Isso acontece com a memória. Se você colocar um servidor 2008 R2 no seu ambiente de virtualização e botar cada um desses 2008 R2, que são VMs, né, com 512, eles vão ligar. Aí você bota assim, vou botar 1 GB, é file server. Cara, não faça isso. Não faça isso. Você tem que, não é porque é virtualização que você vai pensar de forma diferente. Tá? Um file server tem o tamanho da memória de cache lá para cópia do arquivo. Se você bota 1 GB, você vai atrapalhar o rendimento, a performance, ok? Aí se você tinha 4 GB no seu ambiente real, você vai ter que ter os 4 GB no ambiente virtual. Não tem onde mudar. Você ganha em algumas coisas, mas outras não muda. Não muda, tá?
É mais ganho de gerenciamento, facilidade de backup, portabilidade das máquinas, do que realmente uma economia de dinheiro. A economia de dinheiro principalmente em processador. Principalmente em processador. Porque processadores hoje em dia eles estão bem avançados e estão com baixo uso. Mas memória, placa de rede disco, não tem milagre. Não tem milagre. Vamos aos tipos de memória. Tipos de memória. Temos dois tipos básicos no Hyper-V. A memória dinâmica, e fixa ou estática. Tá? Memória dinâmica foi implementada no CRSpec 1 do Hyper-V. Ela permite que você use mais memória do que você tem na sua máquina disponível. A gente vai ver isso na prática. A memória fica escalável, ela infla e desinfla com uma técnica chamada ballooning. Quando a máquina pede, ela vai, infla e ganha a memória que você definiu para máxima lá. E quando a máquina libera, ela vai e desinfla. Com isso, você pode ter várias máquinas rodando com a memória, mesmo que o total dessas máquinas não seja disponível para você fisicamente. Você faz o uso disso. E você pode usar também a paginação junto com a memória dinâmica. Muito cuidado com isso, a gente vai ver por quê. Memória fixa ou estática é aquela tradicional. Como é que é a tradicional? É isso aí, ó. Temos um host com 4 GB de RAM. A máquina virtual está desligada, tá? Tá ali, os 4 bloquinhos de 1 GB no host, máquina desligada. E o que acontece se eu ligar uma máquina virtual com 2 GB de RAM? Se eu tiver estática ou fixa, vai alocar na mesma hora. Tá vendo? Ligou, alocou. Vamos para a demonstração? Eu vou compartilhar com vocês o meu desktop. Assim que alguém puder responder que está vendo o desktop, você me avisa. Dá só um OK aí que eu já vou saber que vocês estão vendo. Beleza, já percebi, já estão vendo. Ok. Aqui temos meu host. Minha máquinazinha de teste. Está com 8 GB de RAM. Tá? A melhor forma não é olhar por aqui, tá? Mas só vamos fazer uma coisa prática. Eu vou pegar um Windows Server desse aqui. Vou pegar o meu app1. Vou pegar o app1. Vou pegar o app1, que é o Windows 8. Server 8, né? Quando era Server 8, né? Vou pegar a memória dele. 1 GB estático. Legal? Vou botar 4 GB. 40. 96. Tem livre ali isso tudo. Deixa eu ver se tem livre isso tudo. Free. Não, vou botar isso tudo não, senão pode dar problema. Vou deixar um 0.24 mesmo. 0. Demonstração é uma coisa que a gente não pode arriscar. Tá. Deixar 1 GB mesmo. Botei um caractere. Pronto. Tá com 1 GB, né? Ali em uso, vocês podem ver quando está em usado. Disponível. Vou ligar ela. Subiu. Na mesma hora, tá vendo lá? Ó? A máquina ligou, alocou, acabou. Essa memória, essa memória é a da máquina virtual. Enquanto ela estiver ligada, a memória não vai se mexer, não vai diminuir, não vai crescer ali. Aquele bloquinho que foi alocado, aquele endereçamento é para essa VM e acabou. Ok? E acabou. Se você dá uma olhada aqui, você até consegue ver os processos de virtualização. O ideal não é vir por aqui, tá? Você consegue observar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. WMP. Essa versão aqui não está com... Essa versão aqui não está. Tem uma que dá até o nome da VM aqui, que você bota um headinho, você bota até o nome da VM. Esse aqui não está preparado para isso. Mas tudo bem. Você viu que cresceu lá. Alocou na hora. Na hora. Deixa eu pegar a VM aqui. Só para não destruir a minha VM. Deixa eu ver se eu consigo desligar ela naturalmente. Para quem ainda não viu o Windows Server 8 aí, ligando, ó, esse carinha aí, tá? E aqui eu tenho 2 botõezinhos, só por curiosidade, sabe a diferença entre shutdown e turn off? Turn off
mata ela no dedo, destrói a máquina na hora, pum, como se tivesse puxado a tomada. E o shutdown ele tenta desligar. Tá? Como ela está demorando muito aqui, eu não preciso mais dela, eu vou dar um turn off. Pronto. Olha a memória lá descendo, ó. Na hora. Viram? Na hora você vê que a memória sobe, a memória desce de acordo com o que aloca. Por quê? Estaticamente. Apertou, foi. Liberou, liberou. Deixa eu voltar para o slide agora. Quando estiverem vendo o slide, um okzinho. Ok? Beleza. Fácil de entender esse conceito. Simples. Memória fixa é muito simples de entender. Tá? Agora vamos dar uma complicada com o raio da memória dinâmica. Essa memória dinâmica é a que cresce, é a que diminui, que tem variável, é onde a gente tem que realmente concentrar os esforços. Tá? Eu vou explicar item a item da memória dinâmica. Só que ela não funciona para todo mundo. Primeiro, o host tem que ser 2008 R2, Hyper-V Server 2008 R2. Para quem não sabe, o Hyper-V Server é a versão em PowerShell puro, prompt puro do Hyper-V. O Hyper-V Server não é um Windows Server, é um servidor de virtualização igual ao SX da VMware. Tá? E ele também tem a memória dinâmica. Você tem que estar com a versão 2008 R2 SP1 instalada no host. E nas VMs, não é toda a VM que consegue usar o recurso de Dynamic Memory. Somente a versão 2003, Vista, 7 e 2008. Tá? No 2003, no Vista, você precisa atualizar o Integration Components. A gente falou ontem e tal. É a mesma coisa, vem lá, Action, atualizar o Integration Components. Tá? No 7 e no 2008 R2 SP1, eles já suportam naturalmente. Tem gente que fala assim, poxa, não está funcionando aqui e tal, não estou vendo a memória crescer, diminuir. Geralmente é porque está sem o Integration Components atualizado ou está sem um sistema compatível. Está tentando fazer no Linux, não vai funcionar. Okay? E esse link aí, ó, esse link que eu mandei para vocês, ele é importantíssimo. Esse link é muito bom. É muito bom. Quem quiser pode até abrir aí para ir acompanhando. O link é uma biblioteca do TechNet, só que é a biblioteca sobre Dynamic Memory. Tá? A informação que tem ali é riquíssima. Não sei se vocês já viram. Está em inglês, sim, está em inglês. Mas tem toda essa questão de o que suporta, o que não suporta, como preparar a VM, como olhar, como ver, fazer o troubleshoot. Muito legal, muito legal. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu avançar aqui para o próximo slide. E vou colocar o link para vocês aí, para vocês clicarem. Vamos ter que digitar tudo, né? Memória dinâmica, nessa telinha aí, essa telinha só aparece para vocês se vocês tiverem o CRSpec 1 instalado no seu Windows 2008 R2. Tá? Senão, vocês vão perceber que não aparece. Só aparece aquela memória estática ali e acabou. Aí você fala assim, pô, no meu não aparece. É o SP1 que está faltando. O SP1 demora 45 minutos para instalar. Então, quando for instalar, toma cuidado. Tá? Temos aí Startup RAM, Maximum RAM, Buffer e peso relativo da memória. Essa tradução não vai ficar muito legal. Eu vou usar peso relativo da máquina sobre a memória, tá? Para vocês entenderem. O que é Startup RAM? Startup RAM é a memória que a máquina vai alocar inicialmente. Ligou, ela vai usar essa quantidade de RAM. Ela vai crescendo conforme a necessidade. Tá? Definir o 512 é como se fosse a memória estática. Ela vai ligar, pá, 512 alocado na hora, na lata. Tá? O Maximum RAM é o máximo que essa máquina vai chegar. Vocês podem ver ali 65.536. Vamos lá para a minha máquina. Você fala assim, mas essa máquina você tirou um screenshot, é sinistra. Tem tudo lá. Não. Vamos aqui para a minha maquininha. Sempre com OK, por favor, se estiver vendo. Ok, obrigado. Minha máquina só tem 8 GB de RAM, vocês podem perceber. 8 GB. Se eu vier aqui no client 1 e botar memória dinâmica,
Tá vendo lá? Ele fala, ó, você pode chegar até 65 GB. Que doideira! O que será que acontece se eu fizer isso aqui? Minha máquina só tem 8. Ele fala que eu posso pôr até 65. Que loucura vai acontecer se eu clicar nesse negócio? O que vocês acham que vai acontecer? Vamos fazer, né? Vamos fazer. Vai começar com 1 GB e vai até 65. Vou dar um aplicar aqui. Deu um aplicar, vamos ligar ela. Estão olhando lá, 2.90 em uso. E vou dar um start nela. Opa, subiu. Ó, a máquina ligou e já usou exatamente 1024. 3.88, deve ter chegado até 3.90, 3.85, vai ficar entre aí. A máquina já ligou, já tem 1 GB atribuído para ela. Enquanto ela vai ligando aqui, eu vou explicar os outros aspectos. Vocês viram aqui que tem Maximum RAM, que a gente está analisando agora, deixa a máquina ligar lá, e tem o buffer. O que é esse buffer? O buffer é uma reserva que o Hyper-V vai tentar garantir para a máquina num endereçamento mais próximo de memória possível, para caso a máquina precise de mais RAM. Se você botar 1 GB para a máquina e botar 20% de buffer, os próximos 200 MB no endereçamento de memória livres, o Hyper-V vai tentar meio que preservar para essa máquina virtual. Meio que preservar. Por quê? Porque se não tiver disponibilidade, ele vai dar um alerta para você, aqui na telinha, que eu vou mostrar depois, que não dá para segurar esse buffer. Se der, ele vai dar ok. Se der menos do que você precisa, ele vai dar um warning. Se não der para reservar nada, ele vai falar, ó, critical, não tem nada, ok? É meio que uma reserva. Por quê? A memória dinâmica ela cresce conforme o uso e diminui conforme o desuso. O que acontece quando você precisa de muita memória, às vezes é mais rápido ter meio que uma reserva, tá? Para quando a máquina pedir, você ter como oferecer. Ok? Esse é o buffer que você faz. Você pode deixar em 20%, você pode aumentar, depende muito do seu ambiente. Tá? É uma garantia de performance para a tua máquina. E o peso relativo. Esse peso relativo de memória, ele age em cima do buffer. Okay? Por exemplo, se você botar um buffer de 20% em cima de todas as máquinas, e você não tiver disponível essa quantidade toda de buffer para todas as máquinas, por exemplo, tem 500 máquinas, você botou 20%, só que não vai ter liberado toda a quantidade para ficar em buffer. Ele vai priorizar as máquinas na medida que você balançar esse tracking para lá e para cá, entendeu? Por exemplo, essa máquina aqui é crítica, essa aqui, se puder, eu quero os 20% para ela. A outra você já bota aqui, deixa no segundo nível, e assim vai, você mexe na porcentagem. Aqui, tá vendo? São vários níveis aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que são 9 níveis aqui. Então você balança para lá, balança um negócio para cá e bota de acordo com o seu ambiente. É tipo um peso. A gente viu no processador que você pode definir o peso da máquina aqui, entendeu? O peso relativo. É bem igual no caso da memória, entendeu? Vamos voltar lá para o nosso caso. Aqui estou meu Windows Client 1. Vocês podem ver, ó, botei 1024 aqui, mas poxa, não chegou, estava 2.90, por que não está 3.90 aqui? Por que não cresceu tanto? Porque aí a gente vai para uma parte que eu vou falar agora, os indicadores de uso da memória dinâmica. O que temos aqui? Memória atribuída para VM, uso da memória real agora e o status do buffer da memória. Aqui tem memory status, mas isso aqui é relativo ao buffer. Então, nós temos que a memória atribuída para essa máquina é de 1024 MB. Porém, ela só está necessitando, neste momento, de 614 MB. Está vendo aí? Ó? Ela está necessitando de menos. Então, esse indicador aqui está muito bom. Ou seja, a memória inicial que você botou está suprindo a necessidade inicial da máquina, ainda está sobrando. Ótimo, ótimo. Você pode ver que vai flutuar aqui. Okay? Até 1024 ela consegue instantaneamente. Se eu abrir a máquina aqui, esse é o Windows 8 Client, para vocês deve ficar um pouco lento aí, para ver o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui e puxar alguma coisa dela, bem pesada.
Uma coisa bem pesada para o Windows 8 é qualquer coisa, né? Porque está beta ainda, né? Vamos ver se eu consigo provocar ela a usar um pouquinho mais de RAM. Tá aí nossa interface Metro. Deixa eu clicar no Explorer 10. Opa, já subiu. Olha lá. Olha lá subindo, ó. 700 MB. Deu uma subida. Ela está sem internet, não vai abrir nada. Então, esse Explorer não vai servir para nada. Vou fechar esse Explorer. Não sei se vocês já sabem disso. Olha que legal, ó. Ele mexe com a mãozinha aqui. Só que eu não estou conseguindo alcançar a parte de baixo da tela, então não estou conseguindo fechar pela mãozinha. Deixa eu ver se eu consigo agora. Ai, caceta, eu não consigo. Eu não consigo porque a tela está muito pequena. Bom, não consegui provocar mais a máquina do que isso. Vou dar outro contato down nela aqui. Task Manager. Task Manager também é um showzinho à parte. Está bem diferente. Olha o Task Manager como é que tá legal agora. Interessantíssimo, né? Vou terminar essa tarefa aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar algo mais pesado aqui desse carinha. Acho que não, essa máquina está sem nada. Não consigo puxar mais nada pesado. Mas a gente já deu uma melhorada ali. Já subiu, já desceu. Daqui a pouco eu vou abrir outra máquina. Deixa eu fechar ela aqui. Vocês viram aqui, conforme eu puxei o Explorer, foi para 700 e pouco e depois voltou. E liberou de novo a memória. Tá? Com o servidor a gente vai ver isso melhor. Instantaneamente. Subiu, voltou. Deixa eu pegar um servidor, que um servidor com certeza vai pesar mais esse negócio. Deixa eu ver quanto de RAM ele está. Vou botar dinâmico. Vou botar 512 para torturar bem o bichinho. E vou deixar máximo lá. 512 ele não vai nem, acho que não vai nem conseguir ligar. Vamos ver. Startar ele aqui. Já subiu lá a máquina, subiu o uso de RAM. Vamos ver o que vai acontecer agora. Windows Server 8 beta com 512 MB. O que vai acontecer? A técnica de Balloon só funciona com um sistema integrado. Então, vou até fazer isso já com outro server aqui que eu tenho. Deixa eu dar umas settings aqui nesse aqui. Vamos dar uma olhada como é que ele está. Está com estática, eu vou desligar ele. A diferença é shutdown. Shutdown vai desligar a máquina perfeitinha. Só quando o sistema sobe que a memória dinâmica começa a ficar em uso. Entendeu? Então, enquanto essa máquina aqui no Windows não passar e começar a pedir memória, ela não vai subir. É isso que acontece. Você pode falar assim, pô, o meu não está subindo, não está subindo. Cara, você pode botar tão pouco aqui que a máquina não está nem conseguindo se enxergar. Ó, meu DC desligou e vamos brincar com o DC também. Vamos fazer o laboratório completo hoje. Vou pegar aqui a memória, vou botar para dinâmica. Vou fazer a mesma tortura com ele, vou botar com 512. Deixar ele crescer até quando ele quiser. Ok. Eu só não consigo estressar esse servidor para aparecer o buffer crítico para vocês, porque senão pode cortar minha conexão a ela aqui no RDS, então não vai ser bom. Vou ligar ela liga um pouquinho mais rápido. Ó, o DC1 lá já está chegando, tá vendo aqui, ó? Ó, low, tá vendo? Porque ele até consegui simular o buffer. Tá muito próximo, ó. Tá muito próximo. O buffer não conseguiu dar conta de entregar a memória que a máquina está pedindo. Já passou. O que vai acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco a máquina vai se estabilizar com a memória dela e o buffer vai conseguir garantir a quantidade necessária. Por enquanto, ele está se virando, porque um servidor ligar com 512 é muito pouco. É muito pouco. Então, a memória inicial dinâmica, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tá? Tomar muito cuidado. A gente tem que definir um valor aceitável. Não bota um valor exagerado, para não desperdiçar, mas também não bota um valor muito justo. Olha lá, o buffer já foi ok. Já começou a se garantir. E olha que legal, ó, Windows Server 8 ligando com 682 MB de RAM.
Olha que legal para vocês verem. Fala assim, poxa, o Windows Server 8 vai vir pesado. No beta já está assim. Imagina na versão final. Vocês vão ter uma surpresa realmente bem legal. Aqui no meu 2008 R2, deixa eu ver onde ele está parado. Ele não começou a subir o sistema ainda. Ah, está aplicando aqui. Daqui a pouco ele vai começar a pedir mais memória para meu Hyper-V. A gente vai conseguir estressar lá. Já está ok isso aqui. Ok, deixa enquanto ele liga aqui, eu vou passar para o próximo slide. Pra gente... Ah, low, tá vendo lá, ó. Já começou a tortura para ele, coitado. A máquina está pedindo, ele não está conseguindo garantir 20% em cima, ele já reclama. Aí ele vai se estabilizar e vai inflar a memória. Vai inflar a memória. No 2008 R2 a gente consegue provocar algumas coisas pesadas aí de RAM. Vou instalar uma feature, alguma coisa, vocês vão ver ela pedindo. Enquanto ela está sendo estressada ali ao máximo. Vamos voltar para a minha tela aqui. Se você não tiver a memória necessária para executar a tarefa, ele vai fazer swap. É exatamente o swap que o amigo ali comentou. Ele vai usar o disco. Se você tiver um disco SSD, não. Se você tiver um dispositivo SSD para swap, realmente vai ficar muito bom. Swap é uma coisa boa. 20% é a quantidade padrão. Depende muito do seu ambiente. 20% é a quantidade, acho que, aceitável. Vocês vão ver que na dica de performance eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que quando usar uma, quando usar outra. Tá? Deixa eu avançar aqui. Memória para um SQL Server. Depende. O SQL Server você tem que trabalhar com a quantidade para o seu ambiente. Tá? Depende muito. Eu tenho um SQL Server com 24 GB de RAM, tenho um SQL Server com 4. Depende do seu uso. Os 20% para o SQL Server não são suficientes, porque a base vai se estressar muito antes de conseguir pedir para o Hyper-V a memória necessária. Então, uma das técnicas é aumentar o buffer. Tá? Mas vamos falar isso já já. Deixa eu só botar uma tela aqui, onde a gente possa ver bem claramente o que é cada coisa. Ó. Memória que está atribuída para a VM é aquela assigned memory que eu mostrei para vocês, que em português está exatamente memória atribuída. Demanda de memória é quanto a VM está necessitando agora. E o memory state é o status do buffer, ok? Low ou warning. Warning eu não vou conseguir simular. Warning é um estado que quando realmente não tem memória disponível para ele fazer o buffer. Tá? Esse estado warning só aparece aqui nessa questão quando não tem disponível. Então, se está aparecendo no seu ambiente, aqui está bem ruim. Está bem ruim. A gente simulou aqui o uso, a demanda, ok? Mostramos ali. Só para ilustrar um pouquinho, vamos falar, que o amigo ele perguntou, problema de performance. Se você começar a ter problema de performance com memória dinâmica, a primeira ideia é, vamos botar fixa. Não, começa. Vamos parar. Primeiro, o arquivo de paginação da VM, você pode aumentar ele, tá, para ajudar o buffer a trabalhar. O sistema da máquina virtual trabalha em conjunto com o host. Então, você aumentando a paginação da VM, você dá uma folga para o buffer, ok? E para o swap, se necessário. Uma das técnicas. Perdeu performance no SQL? Primeiro, aumenta o arquivo de paginação. Continua ruim? Aumenta o buffer. Tá ruim ainda? Obviamente você vai aumentar a memória inicial, porque isso deve ser um erro de ter que toda hora estar inflando o balãozinho, a técnica ballooning, para ganhar mais memória. Tá? Então essas são 3 dicas básicas de performance. Deixa eu voltar lá para a nossa máquina. Tá ligado aqui. Ok, deve estar aparecendo para vocês em breve. Ok, deve estar aparecendo para vocês aí. Está aqui o meu servidor. Vou dar um Ctrl Alt Delete nele. Botar assim. Vamos ver se a gente consegue forçar ele. Um 2000 TR2 ele é um bom produto, excelente produto, por sinal, mas não é tão excelente na gestão de memória quanto o Windows Server 8, mesmo beta. Mesmo beta, o Windows Server 8 consegue ser melhor que ele. No caso é o Windows Server 2012, né, o nome final. Né? Vamos usar o nome final. Vamos ver como está usando. Ó, 606 atribuído, 527. Vamos ver se eu consigo
perturbar esse 2008 R2 aqui. Ah, tem um programinha que não está aqui, mas eu poderia ter usado. Memory Eater, para fazer stress test de memória. Como o objetivo não é performance memória, mas explicar a base, eu não estou usando ele para vocês. Mas poderia usar ele para... Vocês podem fazer simulação e tal. Memory Eater. É um freewarezinho aí, você bota... Ele só consome memória, antes de zero a memória. Olha lá, 605, 590. Tá vendo? E aqui foi alocado na medida. Eu vou querer só fazer alguma coisa para ele ser perturbado aqui. Para ele encher bastante aqui a memória, para depois desligar ele e vocês verem a memória diminuindo. Vou botar aqui uma função. Adicionar função. A PV obviamente não vai deixar. Vou marcar algumas só. Vou marcar só algumas para não dar muito problema. Pronto. Só algumas. Vamos avançar e vamos deixar esse maluquinho aqui. Cheio de wizard abrindo. Cheio de tela. Vamos avançando que ele deve reclamar um pouquinho aqui, ó. Ó, o NAP. Vamos lá. Rotação, transporte. Depois eu adiciono o escopo. DHCP. Deve estar consumindo uma memória legal já. Só dar um next antes disso aqui. Administrador. Acho que não preciso nem terminar Preciso nem terminar. Eu vou cancelar essa parte aqui. Pronto, deixa eu ver só se está... consegui usar quase nada. Tá bom, 657. Então trabalha para nada. Eu tenho que ter usado o memory eater. Eu vou dar um shutdown nessa máquina. Vou dar um shutdown nessa. Só para não estender demais. Vou dar um shutdown nessa. Pronto. Olha, vamos ver a memória dinâmica funcionando. Pô, já foi. Aqui no cantinho, se vocês puderem ver, ó, 3.69. Vou desligar essa aqui também. 3.67. Olha lá. Ele vai liberando a memória aqui antes mesmo de o Hyper-V detectar que a máquina saiu. Ó. Já liberou a memória, a máquina ainda está mostrando aqui. Ele está liberando. Ó. Aqui já desceu. Olha que legal. Ele vai liberando. Ó. Entendeu? É assim que funciona a memória dinâmica. Não tem muito mistério. É só tomar cuidado. Opa, liberou. Olha que show aqui. Tranquilaço. Tá vendo? Vocês podem ver que a memória ela é tão rápida e elástica para crescer e para voltar. O buffer leva só alguns segundinhos para se ajustar. Tá? Eu não consegui fazer muito teste aqui de memória, mas o gráfico aqui já ficou do jeito que eu queria. Opa, perdão. O gráfico tá vendo aqui da memória, ó, rapidinho ele foi liberando. E se eu ligar elas aqui, com 512 todas, que é octava, ele vai botando 512, as máquinas vão pedindo, vai crescendo. Enfim, ficou uma coisa maleável mesmo. É bom salientar que seria impossível você fazer isso no ambiente de memória estática. Porque
Não tem como, num servidor real, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai botar e tirar a memória? Tem até servidor com memória hot swap. Não sei se vocês já viram servidor físico com memória hot swap. Só que fica impraticável para qualquer ambiente. Assim, no ambiente virtualizado, você tem simplesmente a chance de fazer isso e economizar. Vamos falar alguns cenários? Uma parte mais teórica aqui, já está finalizando. Quando usar uma e quando usar outra, tá? Se você tem tudo certinho, a empresa tem recursos, cara, não inventa. Memória fixa. Se não tem falta de recurso, está bem dimensionado, é memória fixa. Se você tem um Linux, tem Unix virtualizado, tem 2003, que também até funciona com memória dinâmica, mas não é o ideal, cara, não usa fixa, tá? Se você tem tudo 2008 R2, né, como Guest, com Windows 7, como VM, então pode usar memória dinâmica, mas se não tiver, cara, evita. Precisa de flexibilidade, vários hosts em cluster. Olha só, esse cenário é importantíssimo. Imagina que você tem um cluster de máquinas virtuais. Esse cluster de máquinas virtuais tem 3 servidores, tá? Cada servidor tem, vamos botar um cálculo fácil de fazer. Cada servidor tem 10 máquinas virtuais, ocupando 10 GB, 1 GB cada uma. Então, temos 3 servidores, com 10 máquinas virtuais em cada uma ocupando 1 GB. Então, temos 10 GB para cada servidor sendo ocupado. O cluster parte da premissa que, se um pifar, as máquinas vão rodar no outro. Se os dois pifarem, quantos GB de RAM você tem que ter no seu servidor liberado? Você tem que ter 30 GB, porque você vai ter que você vai ter que aguentar o tranco dos outros 2 hosts que passaram, entendeu? Com memória dinâmica, se você tem um ambiente assim, fica excelente, porque você bota as máquinas virtuais com a memória dinâmica da seguinte premissa. Na melhor das hipóteses, tudo está certinho, está com cada uma em seu host, você faz o quê? Coloca elas com a memória máxima, memória inicial, memória máxima lá, por exemplo, cada uma vai ficar mais ou menos com 20 GB. Só que, quando tiver um ambiente crítico, pifou, estou num servidor que é só para contingência mesmo, para o serviço não parar, mas pode ficar um pouco mais lento. Aí você bota a memória inicial baixinha. Por quê? Numa hora de criticidade, a máquina vai funcionar com pouca memória. Numa hora que tiver sobra de recurso, ela vai usar a memória excedente. Isso é excelente, só é possível com memória dinâmica, tá? Um ambiente também que você tem um site, por exemplo, Cooperate tem pico de acesso. Não adianta você chegar e botar memória fixa, porque você vai gastar à toa. No ambiente de nuvem, isso é mais evidenciado ainda, porque eu pago pela quantidade de memória no momento. Então, por exemplo, no ambiente do Azure, você paga para uma máquina com 8 GB de RAM o tempo todo, mas só tem horas que você usa esses 8 GB. Então, usa uma coisa dinâmica, uma coisa elástica. No Hyper-V você pode fazer isso. A minha máquina só tem picos de uso, mas eu tenho outras aqui que precisam rodar também. Então, bota a memória inicial, memória máxima, define o buffer. No dia do pico, ela vai conseguir ter a memória necessária. Depois ela vai liberar para o teu laboratório, para outras máquinas, ok? Tem que ser um cálculo inteligente. Sempre lembrando que a memória dinâmica, a partir do SP1, tá? Muito cuidado ao utilizar. Seguindo os preceitos básicos que eu passei para vocês hoje aqui, que são coisas simples, não falei nada complicado, foi um webcast curto, você vai conseguir fazer uma implementação muito boa da memória dinâmica. Tá? Hoje em dia, a memória dinâmica já tem performance similar à memória fixa, então nem toquei na questão de performance. Se você quiser fazer as medições, comprovar, ver no seu ambiente como você pode pegar o nosso primeiro webcast de performance em máquinas virtuais, pegar os contadores de memória e fazer os testes. Tá? Aplicações integradas Microsoft, SQL, IIS, SharePoint, Project, funcionam melhor, Exchange também, funcionam melhor como de memória dinâmica. Aplicações não Microsoft podem não entender isso, porque elas podem ser que elas registrem a memória atual. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Vou pegar a minha máquina, vou compartilhar de novo para vocês, só para terminar. Meu desktop lá.
Só para não passar em branco essa parte. Como é que a VM enxerga isso? Eu tenho aqui, todo mundo vendo. Pode me dar um OK, quem estiver vendo já. Beleza. Tenho aqui a memória dinâmica definida. 512, 65. E vou ligar de novo esse DC aqui. Se ele ligar, né? Tanto que eu detonei ele. Tá ligando lá, por enquanto não conseguiu exigir memória dinâmica. Assim que o sistema começar a integrar com o host, ela vai começar a fazer as exigências dela, vai pedir, quero tanto de memória, não quero tanto. Vou ligar aqui. O que você acha que acontece por dentro da VM? Quanto de RAM essa VM está mostrando ali? De acordo com o uso e tal. Vamos dar uma olhadinha? Por isso que eu falei de aplicações integradas. Uma aplicação legada que registre o uso de RAM, ou então que faça alocação, ela pode não entender a memória dinâmica. Então, se você tem alguma coisa muito antiga, uma base em SQL 2000 sobre o Windows 2003, alguma coisa bem antiga assim, capaz de ela não entender, tá? Então, tudo tem que ser feito com cautela. Não é só na Microsoft que acontece isso. No VMware também tem essa questão de memória dinâmica, tá? Alocação dinâmica de memória. E você tem que fazer teste. Nem todos os aplicativos reconhecem. Deixa eu logar aqui na máquina. Incrivelmente ela funcionou. Eu botei a senha errada. Eu acho que ela corrompeu alguma coisa, porque ela não está ligando mais com a mesma senha. Ah, ligou. Foi. Era o teclado que estava com defeito, não estava batendo a senha errada não. Sempre a culpa do teclado. Vamos descer aqui, vamos botar aqui e vamos abrir o gerenciador do computador para ver se o uso dela, que vocês podem ver que ela está bem dinâmica aqui, ó. Tá low, seria uma ótima hora para essa máquina ligar e eu deixar eu trabalhar nela. Deixa eu ver se ela vai me sacanear ou não. Opa! Vou abrir aqui, já cliquei. Olha quanto de memória tem lá. Olha que legal. 712 MB, estão vendo? Show de bola, ó. A memória do sistema, quando é 100% integrada, ela fica se mexendo, cara. É mó barato. O próprio sistema virtual entende que ele está sobre o ambiente de memória dinâmica. Se mudar aqui, vai mudar aqui também. Deixa eu fazer algumas cópias aqui. Dessa vez eu vou fazer uma coisa mais simples. O velho teste de cópia de arquivo. Vou pegar a imagem bitmap. Vou abrir ela. Vou botar o tamanho máximo que der. Eu acho que é 1000. Opa. Eu acho que é 1000 aqui. Vou ver se ele deixa 1000. 500. Vou fazer um risquinho aqui. E vou fechar o arquivo. Salvar. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Ela vai morrer aqui. Deixa eu ver se ela vai começar. Ah lá, puxou mais RAM. Vendo? Vamos ver aqui que se ela vai começar a dar um... Ainda não deu refresh nessa tela. Deixa eu ver se eu consigo forçar um refresh para vocês verem. Ou então eu abro o Task Manager. Mas lá no Hyper-V ela já puxou mais. Assim que mudar lá, é porque a coisa acontece muito rápido, né? A máquina automaticamente percebe e muda aqui no computador. Olha lá, tá vendo? Consegui, 940. Então, é importante salientar que isso é visível para a máquina virtual. Não é uma coisa invisível que você faz com o Hyper-V, não. É visível. Então, por isso que algumas aplicações funcionam, outras não. Na medida que for liberando aqui, ela vai liberar aqui também. E vai contar.
Ok? E se eu abrir o Task MGR aqui da máquina, pegar aqui, olha lá a memória, ó, 939. Se cair mais um pouquinho aqui, ela já começa a liberar. Se eu fechar alguma coisinha aqui, de repente ela já baixa alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa para fechar aqui. DNS, posso estopar o DNS. Analisar o processo DNS. Analisei. 427. Daqui a pouco aqui vai cair. Tá vendo aqui, ó? Ah não, tá 900. Eu vi o número errado aqui. Deixa eu baixar mais alguma coisa. Mais um processo. Active Sync, posso fechar também. Deixa eu ver se vai baixar o uso aqui. Ainda não baixou. Ó, ainda não baixou. Se eu conseguir baixar 940, se eu conseguir baixar ali, ela vai baixar aqui também. E rapidinho ela vai mostrar aqui, tanto no Task Manager, quanto aqui na configuração do computador. Se você já baixou alguma coisa. 940, tá. Esse é outro ponto importante. Se a máquina tem uma reserva, ela não vai, ela atingiu a reserva do buffer para crescer e tal, ela não vai baixar enquanto ela não tiver certeza que ela não vai mais precisar. Então, pode ser que daqui a 5 minutinhos ela vai liberar, pode ser que não. Entendeu? A memória dinâmica, às vezes, pode ficar um pouquinho de tempo mais presa. Você teve um pico da aplicação, pô, mas ela ainda está presa, Rafael. Caramba, o que acontece que essa memória ainda está presa e tal? Espera a máquina realmente liberar, com o tempo o Balloon vai agindo. Não tem uma forma específica de você mexer nisso, ok? Não tem uma forma. Se eu vou deixar ela aqui, daqui a pouco, eu vou encerrar a gravação, vou dar uma olhada, ela vai ter voltado. Deixa eu voltar aqui para o painelzinho. E tá aí o nosso final do nosso webcast. Espero que tenham gostado. Esse webcast é bem básico, bem tintim por tintim, para vocês entenderem essa questão de memória virtual dinâmica, memória fixa, como usar, quando usar, técnicas de memória para servidor X, servidor Y, tal. Amanhã teremos outro webcast sobre discos virtuais. Estejam sempre participando, pessoal. Quem não puder participar num dia, pega depois a gravação que vai no ar no portal Cooperate. Tá? Qualquer dúvida, pode acessar o post. Poste a sua dúvida de forma pública, para todo mundo ver. Ok? Isso é interessante para a gente. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Pronto, já pode a gravação. Webcast 3. Memória. Só deixar